Você escolheria as pessoas que estão na sua igreja? Sim, todos eles. Eu amo cada um de vocês. Mas eu tenho morro de medo quem ama todo mundo. Então. Eu morro de medo. Você disse que o movimento LGBT, ele não estava falando prioritariamente de sexo com os jovens e com os adolescentes. E isso é um choque, né? Porque a gente sempre vai falar desse assunto, né? Sexualidade já em si é algo mais amplo, que envolve os afetos, que envolve os desejos, que envolve o tema do prazer. Nós estamos falando de uma coisa maior do que simplesmente da cintura para baixo. Fala, galera! Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast. Toda segunda-feira nós estamos aqui. 10 horas da manhã, episódio novo com convidado nessa mesa abençoada de comunhão. E você já sabe quem está aqui comigo. É a segunda vez dele participando aqui do Jesus Cop Podcast. E hoje o papo vai ser demais. Você não pode perder por nada. E eu já te adianto, já preparo a pegar esse link e sair mandando para todo mundo que você vai abençoar muitas e muitas pessoas. O papo vai profundo aqui, vai tocar no seu coração, vai te abençoar muito. E olha, deixa eu te falar um negócio só antes da gente começar aqui o nosso episódio, a nossa conversa. Cara, dia 4 de maio, tem Lidere Como Jesus, a nossa conferência de Jesus Cop de líderes. Lidere Como Jesus. E nesse ano nós decidimos fazer online, aberto para todo mundo. Então, você não tem desculpa de não participar. Eu vou deixar o link na descrição, é só você se inscrever. Dia 4, sábado, das 2 da tarde às 10 da noite. Vai estar com a gente Paulo Borges, Hernandes Dias Lopes, eu vou estar ministrando, o Johnny, Fábio Coelho. Então, assim, não tem desculpa para você não estar com a gente. E o tema é igrejas que influenciam cidades. Nós queremos falar para vocês características de uma igreja que transforma cidades, características de uma igreja saudável. Beleza? Você vai estar com a gente? Então já se inscreve e já manda para todo mundo que é líder ou pessoas que você sabe que é chamada para a liderança, para eles estarem com a gente no sábado, mergulhados na palavra de Deus. Então Lidere Como Jesus, 4 de maio, das 2 da tarde às 10 da noite, totalmente online e aberto, grátis para todo mundo participar junto com a gente. Eu espero vocês, link aqui na descrição. Vambora, podcast de hoje. David. Fala, meu irmão, como é que tá? Como é que você tá? Tranquilidade? Na paz? Maravilha, graças a Deus. Obrigado por você estar aqui. Muito obrigado. Mais uma vez. É isso aí, então aí. Meu amigo, a última vez que a gente esteve juntos, se eu não me engano, foi na conferência Lidere Como Jesus, né? E a gente decidiu fazer um tema no ano passado que era Jesus para hoje, né? Legal. Então, a ideia era a gente pegar os temas, né, que estavam mais em alta, né? Eu acho que o grande desafio da igreja, né, de trazer resposta para as perguntas que estão sendo feitas, né? E não ficar tentando responder coisas que ninguém mais está perguntando. Então a gente pegou alguns temas. E um deles foi o tema da sexualidade. E você trouxe uma mensagem, e eu gostaria muito de começar por ela, por essa reflexão que você trouxe, porque foi muito impactante de forma pessoal para mim, e também recebi muito feedback. Você disse que o movimento LGBTQ, ele não estava falando prioritariamente de sexo com os jovens e com os adolescentes. E isso é um choque, né? Porque a gente sempre vai falar desse assunto, né? É a questão da sexualidade, de sexo, do pecado ali. Mas você falou que ele está dizendo sobre outras 3 coisas que são, assim, coisas caras e perguntas no coração dessa geração e desses jovens. E eu queria que você expandisse um pouquinho sobre isso com a gente. Em primeiro lugar, é importante entender que o movimento LGBTQIA+, é extremamente inteligente, né? Persuasivo, culturalmente bastante capaz de convencimento. Então, principalmente da galera mais jovem, mais adolescente, eu diria até. Com certeza adolescente. O segundo elemento é a diferença que a gente precisa ter clara entre sexualidade e relação sexual, sexo, né? Ok. Que também tem muita gente que não entende, né?
Então, sexualidade é uma coisa muito maior, mais ampla, uma dimensão humana que tem tem várias categorias, e não apenas a relação, o ato sexual, a penetração, a genitália, o coito. Portanto, sexualidade é já em si algo mais amplo, que envolve os afetos, que envolve os desejos, que envolve o tema do prazer, além da corporeidade, além da procriação. Então, nós estamos falando de uma coisa maior do que simplesmente da cintura para baixo. Ok. E o terceiro elemento é essa ideia de que o movimento LGBTQIA+, praticamente não fala explicitamente em sexo, fala sobre identidade, uma maneira de construção de uma identidade a partir dos afetos, fala sobre comunidade, a ideia de que você é aceito como você é, uma comunidade internacional, né, de amor, de aceitação, de diversidade, que produz um efeito, ou melhor, que apela à necessidade de pertencimento, que principalmente um adolescente com certeza tem. E o terceiro elemento é a ideia de causa, de propósito, de mudar o mundo. Há uma tentativa de redenção do mundo a partir da diversidade. Ok. Por isso que o nome é militância, porque nós estamos numa guerra contra o obscurantismo que vai nos levar a um mundo redimido, um mundo de amor, de igualdade, maravilhoso, no qual as pessoas vão se congratular livremente, quando a gente se desfizer de todo tipo de barreira religiosa. Entendi. E de todo tipo de mal. Então, é um exorcismo do mal a partir dessa ideia de redenção pela sexualidade livre, entre aspas. Então, isso vai de encontro, ou melhor, vai ao encontro das três grandes perguntas do adolescente, do ser humano, eu diria. Né? Ser humano, quem né? eu sou. Então, é uma maneira de criar, é um ideal de identidade a quem eu pertenço. Então eu preciso dessa família, desse grupo, desse lugar onde eu sou mais um dentro de uma rede ampla, e por isso que essa sigla vai aumentando, né? Todo mundo fala sobre isso, né? Sim. LGBTQIA+, esse mais aí, ou seja, é de propósito para que você tenha cada vez mais pessoas dentro da família. Ok. Dentro dessa... Eu vou até ser um pouco ousado, né? É como se fosse uma espécie de igreja, né? De um determinado evangelho. E aí apenas porque uma você ironia. está me dizendo que tem uma redenção, tem uma escatologia. Exatamente. Né? Tem um ideal tem os mitos, de paraíso. Tem as lendas, tem a guerra, né? A guerra contra... Sim, tem a missão missionária. Exatamente, né? Que é o terceiro elemento, que é eu quero mudar o mundo, como é que eu faço quem sou eu? A que grupo eu pertenço? A que grupo eu pertenço? E vamos mudar o mundo. Qual a diferença que eu posso fazer no mundo? Eu lembro que eu estava ano passado em Londres, e era junho, que é o mês que comemora, né, o orgulho LGBTQIA+, e tal. E Londres é um lugar muito influenciado por isso tudo, então a sensação que eu tinha era de Natal. Mesmo? Era de Natal, né? Tipo assim, era tudo tão decorado, tudo tão esteticamente voltado para o arco-íris, que a minha impressão é que a qualquer momento ia chegar alguém comigo e falar assim, feliz, sei lá, feliz arco-íris. Feliz mês LGBT, quase um Natal, assim, porque há um domínio cultural no Ocidente, principalmente, né? Extremamente articulado, assim, de empresas, governos. É um mainstream todo a favor dessa ideia de, poxa, se a gente incutir esta maneira de enxergar o ser humano, se enxergar a civilização, enxergar a própria... o mundo, nós vamos ser superiores, nós vamos melhorar. Então, eu acho que tem um quê escatológico, como você falou, nisso tudo. E, cara, isso é extremamente inteligente, não tem como dizer que não. Porque é claro que a reboque dessas ideias que estão, digamos, no centro nervoso do coração da propaganda, é claro que ao redor, orbitando, existem ideias muito ruins sobre sexo, sim, sobre promiscuidade, que nós daqui consideramos ideias mais explicitamente sexuais. É claro que elas existem, mas é evidentemente que como estratégia elas vão a reboque, né? Então o adolescente que
que vai numa reunião lá é sobre essas questões Nem que numa ele... reunião, eu acho que culturalmente todo o material cultural, né? O cinema, as redes sociais, os toda a ícones. propaganda, né? Isso, toda a produção cultural, né? Os ícones de Instagram, ícones de YouTube, TikTok, a linguagem é sempre... Você pode pegar qualquer matéria jornalística, por exemplo, que vai discutir o tema, geralmente vai começar com porque nós estamos matando, né, LGBTs, é sempre essa ideia da... nós estamos defendendo pessoas que estão sendo mortas, a gente precisa... E não é mentira que pessoas morrem, é verdade que pessoas morrem, né? Existe preconceito, sim, existe violência contra... existe violência contra um monte de gente, né? Com vários tipos de pessoas, que eu quero dizer. E tem que acabar todas. E tem que acabar, de maneira nenhuma. A gente tem que lutar contra todas. Né? Exatamente, mas toda a produção ela vai nesse sentido, né? Não é uma discussão sobre vamos fazer sexo loucamente. Aliás, se você parar para pensar, o drogas, sexo e rock and roll, que é o início da revolução sexual, né? Década de 50, 60, cara, já não faz muito sentido, né? Drogas é uma coisa que já não tem tanto esse apelo. Existe uma desgraça, mas você vê que esses dias tinha uma BBB escondendo o vape, né? Não sei se você viu. Não vou citar nomes. não vi. Teve uma BBB que saiu agora que estava escondendo o vape. Quer dizer, os BBBs estão escondendo que estão usando drogas. E antes era tipo assim, claro, uma parada bonita de fazer. O rock and roll era uma cultura também de agressão aos pais, né? Era tipo assim, meu pai não gosta, então eu ouço. Rock and roll não faz sucesso assim, mainstream no Brasil já desde o quê? Los Hermanos? Que não era nem um rock and roll mais ou menos, que era mais ou menos. Né? Deve ter uns 25 anos que não sai um hit. Hit que eu tô falando a nível de sertanejo universitário, forró, funk, essas coisas que fazem mais hit no Brasil, né? E no mundo, eu diria, o pop, né? Então era sexo, drogas em rock and roll. A ideia de sexo como bandeira, né? A geração Z, ela provavelmente faz menos sexo do que as anteriores. Eu não estou falando de crente, não. Estou falando de geração como um todo. Sim. É uma geração muito conectada, muito virtualizada, muitas outras maneiras de explorar a sexualidade. E com muitos problemas sociais Exatamente. Também, né? Porque o sexo tem a ver com conexão, de ir lá, de flertar, de conquistar, de sair, o né? risco de você ir... De ser rejeitado. Ser rejeitado, é isso mesmo. Então, a revolução é um pouco diferente. É essa coisa de... Poxa, quem eu sou? Para descobrir quem eu sou, eu faço a pergunta o que eu estou sentindo. Então, de acordo com essa resposta, eu encontro a minha identidade. Então, eu acho que isso era legal pra galera que tá nos ouvindo. Então, assim, ela se propõe a responder essas 3 perguntas. Então, eu queria que você falasse qual é a resposta que eles estão dando e qual é a resposta que a palavra de Deus traz para essa mesma questão, né? Então, por exemplo, quem eu sou? Qual é a minha identidade? Qual que é o evangelho aí, a teologia que vai ser usada aí fora? Eu diria que é uma antropologia, né? Então é uma ideia de ser humano a partir dos afetos. Algumas pessoas já falaram sobre isso, que é a tal da revolução afetiva. Tá. Então, o seu bem mais precioso, o centro da sua identidade são os seus sentimentos. Okay. Sentimentos aqui, eu estou me referindo às reações emocionais e as reações eróticas, está tudo dentro de sentimento. Ou seja, atrações afetivas vontades e eróticas. Né? O que é o erótico? O erótico tem a ver com aquilo que desperta seu interesse sexual no mundo. Existem coisas que produzem uma reação erótica na gente. Isso é parte da humanidade, né? Então, há essa dimensão erótica. Então, essas coisas, os sentimentos, as atrações sexuais, elas se transformam no seu patrimônio principal. E a única maneira de você ser feliz é sendo autêntico. Okay. Então, essa palavra é importante, a autenticidade. Como eu sou feliz? Sendo autêntico. O que é uma pessoa autêntica? É uma pessoa que vive na intensidade... a pessoa que vive com intensidade cada um dos seus afetos. Ok. Esses afetos, portanto, não só dizem quem você é, como também são os únicos canais capazes de te levar à felicidade. Okay. É um ideal de identidade e um ideal de felicidade.
Então, ele se torna as coisas mais fundamentais da sua vida, a ponto de, se alguém ou alguma instituição ou alguma religião, entre aspas, se volta contra os seus afetos, essa coisa deve ser criminalizada. Entende? Forte, forte. Por quê? Porque está ameaçando, não está questionando, vamos colocar essa palavra, não está questionando uma coisa que é periférica, que você sente, que você faz, que você muda, que você Sim. reelabora. Não, você está ameaçando a sua identidade. Como é que você vai existir? Então seria um te matar, né? É um te matar, exatamente. Ele tá se levantando Eu sempre falo que o adultério, por exemplo, que a Bíblia chama de pecado sexual, se você falar num púlpito adultério é pecado, as pessoas que já adulteraram ou que adulteram vão dizer, então eu tenho que parar de fazer uma coisa para seguir a Jesus, né? Se você, em alguns lugares, se você fala, por exemplo, que a prática da homossexualidade é pecado para a Bíblia, a pessoa reage, então eu vou ter de deixar de ser quem eu sou. Vê que a reação é... Então eu diferente. tenho que parar de fazer o que eu faço, e o outro tá falando, não, isso aqui é a minha identidade. E a pessoa fala assim, como é que vai ser isso? Não, mas não dá. Não dá, tá errado, porque como é que eu vou deixar de ser quem eu sou? Porque houve um atrelamento entre identidade e atração. Essa que é a verdade. A atração, ela se tornou o centro. E aí, tu perguntou do evangelho, né? Como é que a Bíblia vê isso? E só você diria que a frase popular, né, que divulga tudo isso é o famoso, cara, você precisa seguir com intensidade o seu coração. O seu coração, a frase maldita, né? E ela parece linda. Ela cara, parece na dúvida, linda. você tá na dúvida? Segue o seu coração. Segue o seu coração. Ela parece linda e essa frase talvez a essência da queda, né? A independência de Deus. Né? O seu coração é o bastante. E há uma confiança no coração. Esse que é o mais maluco. Que é a confiança. Que é fé, né? É a fé no ídolo. Sua fé. Jeremias dizia que ele ridicularizava os ídolos de Israel, dizendo que eles pegavam um pedaço de pau na floresta, com a metade faziam fogo, cozinhavam uma sopa, e com a outra metade faziam um pedaço de... Ele era escrachado, né? Ele era doido. E faziam um ídolo e se ajoelhavam. Ele falou, vocês estão ficando maluco? E aí a gente não consegue entender isso para o coração, porque no fundo a gente confia muito na nossa capacidade de ser feliz, a revelia de Deus. Sim. A gente acredita muito nos nossos projetos de felicidade. Então é uma fé de que sim, se eu tiver tudo o que quero, se eu der ao meu coração, como Salomão já diria, se eu seguir essa trilha de Salomão, eu vou chegar em um lugar de felicidade, plenitude. E Jesus, na verdade, me atrapalha. Total. Que ele chega e pede para eu não viver isso, né? Então, como é que é injusto? Negue-se a si mesmo. Aliás, a frase que tenho ouvido muito, que eu acho que antigamente não se ouvia tanto, é a coisa da injustiça. Isso é muito frequente. A pessoa fala assim, poxa, mas para você que é hétero é fácil. Você casa com quem você quer, você tem atração pelo sexo oposto. Eu não tenho atração pelo sexo oposto. Como é que eu vou viver a minha vida solteiro, só com Jesus? E a solidão? E aí eu nunca vou ter. E aí como é que vai ser? Isso não é injusto? Nos seus DMs é o que mais aparece? Aparece muito de um tempo para cá. Isso tem crescido. E eu entendo esta fala. Sim. Eu acho que é uma fala lógica. Eu acho que assim... Eu entendo o sofrimento por trás dessa fala, só que assim, a gente precisa dar uma resposta para isso da seguinte maneira, e eu sempre uso a figura do jovem rico, que é um cara que está fazendo coisas muito boas, ele chega a Jesus e fala, eu quero seguir a Jesus, eu quero ser um discípulo, e Jesus então pede para ele dar tudo aos pobres, e ele faz uma conta, ele olha para Jesus e olha para o projeto de felicidade dele, né? Da garantia de tudo na sua mão, de todos os recursos que ele tinha. Então, eu não acho que é apenas amor ao dinheiro, que evidentemente é um elemento, mas é uma espécie de vida feita. E ele... Identidade também, né? Sim, por que não? E ele não consegue confiar em Jesus a ponto de abandonar o seu projeto de felicidade. Ele não estava falando com...
Ele não estava falando com uma pessoa, um apóstolo, um anjo, um vendedor persuasivo. Ele está falando com o próprio Deus. Então, o próprio Deus encarnado, ele Na olhou frente nos dele. olhos do próprio Deus e disse: o meu projeto é melhor. Mas como é? E se eu trocar tudo o que eu está garantido, o que você me garante? E Jesus não deu garantias a ele. Ele falou assim: você vai ser meu discípulo. Essa é a garantia. Então, quando a pessoa diz assim: poxa, eu vou ter de abandonar o meu projeto de felicidade, é como se ela dissesse: se eu casasse com quem eu quisesse, se eu tivesse quem eu quisesse, do jeito que eu quisesse, da maneira que eu quisesse, eu ia ser tão maravilhosamente feliz, pleno e maravilhoso, ia dar tudo certo. Mas Jesus veio e me atrapalhou. E agora eu vou ter de perder toda essa oportunidade de felicidade e ficar só com esse negócio aí, que é Jesus, porque a visão da pessoa de Cristo é que ela está perdendo. Porque ela confia mais no coração, ela confia mais na capacidade do seu próprio coração de construir um lugar de plenitude do que em Cristo. E aí é muito doido isso que você está falando, e eu acho que é muito importante para a pessoa que vem com as questões na sexualidade entender que isso é para absolutamente todo mundo, né? Mas aí vem aquela questão do hétero, né? Porque também tem uma ideia de que quem casou está livre da solidão. É difícil, às vezes é difícil fazer isso entendido principalmente pessoas solteiras, né? Então, a ideia de que quem casou alcançou um nível alcançou um nível de companheirismo, comunhão, felicidade. E, cara, é evidentemente que não. Tem muita gente sozinha, casada, científica, que pioraram a vida casando, não por causa do casamento, mas depois que casaram, viveram coisas assim, muito ruins. Então, a ideia de que se casou, agora tem Jesus e mais o casamento, portanto, agora vai, é uma ideia também que a gente construiu como igreja, né? A gente e que se tornou até um ídolo, né? Exatamente. Então, eu entendo a fala. Eu não quero dizer assim, é tudo igual. Não é tudo igual, né? Claro que não é. As pessoas sofrem sofrimentos diferentes. Eu entendo a pressão, você chegar numa comunidade de fé e falar que tem atração pelo mesmo sexo, ou pessoas que têm trejeitos efeminados, homens, principalmente homens. Mulheres geralmente estão menos em evidência nesse sentido, apesar de também terem. Isso gera uma série de barreiras, eu concordo, e é realmente adicional o estigma cultural com que se lida com isso, não é a mesma coisa da heterossexualidade. Só que eu sempre digo o seguinte: a sexualidade fácil é a do outro, né? A tua é difícil. Porque a tentação vai vir para encaixar na cobiça do seu coração. Tiago 1, né? Vai encaixar de acordo com a cobiça de cada um. Então, o que te tenta não me tenta. E o que me tenta, embora possa ser heterossexual, então é fácil. Não é fácil. De maneira nenhuma. Tanto é que tem tanto fracasso com a pornografia, tanto fracasso com adultério, com a própria ideia do sexo antes do casamento é banalizada, porque as pessoas, muitos cristãos já simplesmente desistiram dessas ideias. Entende? Porque elas não são simples de execução. Muito bom. Então, é um convite, gostei muito disso, é um convite a abandonar o meu projeto de felicidade e colocar completamente a minha confiança no Senhor. É perder a vida para salvar, né? Eu não sei, eu não dou conta, eu não consigo, eu preciso de um Salvador. E quem você confiar vai ser o Senhor, né? Então, se você confia no seu projeto, você vai ter tudo menos Cristo. Aí é que ter tudo menos Cristo, Cristo olha para isso como vapor, como Eclesiastes, né? Como vaidade. Você olha como plena felicidade. Essa é a questão. E aí, beleza. Qual é a resposta que o Evangelho traz? A identidade. Quando a pergunta é feita quem eu sou. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu acho que para a galera que está nos ouvindo, e eu tenho muitos líderes que nos ouvem, né? E às vezes a gente quer tratar desse assunto. E a gente sempre vai na ponta do iceberg, né? Vamos fazer um culto, falar sobre isso, e ele tá ali falando sobre sexo, né? Sim. E aí a gente tinha que atacar. É a base. Aí tem os pais aqui, né? E eu falo, preciso falar com meu filho sobre isso. Aí você quer ter uma dia lá pra falar com ele sobre sexo. É importante, mas tem uma construção embaixo que você precisa dar essas respostas para ele a partir da palavra. A Bíblia ensina quem é você. Como é que ela responde? Então,
qualquer característica humana, por mais relevante que ela seja, se ela dominar a identidade, ela está no lugar indevido. Qualquer característica, a raça, o gênero, quando eu falo gênero, homem e mulher, que mais? A profissão, o fato de ser pai ou mãe, o ministério, a gente sabe disso, né? Então, cada elemento, cada característica, por mais relevante que ela seja, então ninguém está dizendo que elas não são relevantes, mas por mais relevantes que elas sejam, elas não podem habitar o centro da identidade, porque esse lugar é sagrado, ele pertence a Cristo. Esse lugar pertence à relação com Cristo. Deus, ao olhar para a humanidade, ele divide a humanidade em 2 tipos de pessoas. Ok. Paulo era muito claro com relação a isso. Efésios 2, né? Vocês estavam mortos nos delitos e pecados, e ele vos deu vida. Então, ele divide entre mortos e vivos. E aí que está a pergunta, o que será que tem o poder de dividir a humanidade em 2 identidades, digamos assim, espirituais ou teológicas? O que é tão central, o que é tão universal que seria capaz de fazer tal divisão? É a pessoa de Cristo. É a pessoa de Cristo. Ele, e somente ele, divide a humanidade em 2 identidades diferentes. Ok. E qual é a minha relação com Cristo? É pela fé. Se eu creio em Cristo e tenho o Filho, eu tenho a vida. Eu sou algo. Se eu não tenho o Filho, eu não sou. Eu não sou. Eu sou outro algo. Eu sou uma outra coisa. Eu estou morto nos meus delitos e pecados. Mas quem está morto, quem tem essa identidade de morto, não está morto porque peca A ou B ou C. Os delitos e pecados... Está morto porque não tem vida. Porque não tem vida, porque não crê em Cristo. Não está morto porque tem uma atração homoerótica, ou não está morto porque pecou um sexo específico, fez tal coisa. Na verdade, Jesus chega a dizer, lá em João 3,17, que a gente para sempre no 16. Tem 17? Tem 17. Que ele chega a dizer que ele não veio condenar, né? Ele, parafraseando, ele fala... Eu não vim condenar. Aí a galera, poxa, tá vendo? Jesus não veio condenar. Vocês ficam julgando. Jesus está dizendo, eu não vim. Não, ele falou assim, eu não vim condenar porque você não precisava. Você já está todo mundo morto. Você já está condenado. Você já está morto. Porque os que não creem já estão condenados. Já estão condenados. Então, eu vim dar a vida. Então, é pela fé. Eu creio em Cristo. Então, veja, se eu estou morto, eu não estou morto por causa de um pecado específico, de um negócio específico. Eu estou morto porque não tenho a vida. E quem tem a vida não tem por causa do currículo moral, né? Que é o grande legado da reforma, né? Então não tem por causa de uma capacidade, de uma característica, não tem nada a ver com o fato de eu não ter feito tal pecado, ou seja, não é sobre a pessoa, é sobre Cristo. E a relação dessa pessoa com Cristo, que encontrou a Cristo, aliás, que Deus o encontrou, né? Melhor dizendo. Então, eu diria que essa é a resposta das Escrituras. Qualquer que seja a característica, a atração pelo mesmo sexo, a atração bissexual, a raça, o gênero, a profissão, o status familiar, social, financeiro, nada disso é capaz nada disso deve ocupar esse espaço, porque senão está extrapolando o seu lugar. Isso não quer dizer que essas coisas não são importantes. Eu friso isso. É importante. Porque se um filho chegar para o pai e falar, pai, eu tenho atração homossexual, bissexual. Aí o pai vai chegar, eu aprendi que isso aí não tem valor não. Para, você está dando muita importância para esse negócio. Então, eu não estou dizendo que é para você não dar importância. É o contrário, na verdade. Eu estou dizendo o contrário. Que por nós não entendermos essa dinâmica, por não darmos importância a isso, a gente acha que isso não é o centro da discussão. Então, é para dar importância, sim, é para escutar a pessoa, principalmente a geração mais nova, né? Se você fechar e falar, deixa isso para lá, isso aí é bobagem, tem umas palavras piores, né? Isso aí é qualquer coisa, isso aí é falta de surra, isso aí é sem vergonhice, não, isso aí é bobagem, esse menosprezo dos afetos que talvez a geração mais antiga, entende? Está mais afeita.
Essa coisa do... Do homem não chora, né? Engole e segue. Eu tava ouvindo, tem um filme chamado Peyton, não sei se você já ouviu, que é sobre o general da Segunda Guerra. Não. Que era um dos grandes generais da Segunda Guerra. E ele era um cara extremamente habilidoso, né? Ele era extraordinário, era um dos grandes generais que os nazistas tinham medo. Ele teve várias vitórias no norte africano, tá? Ele foi progredindo. Até um dia que ele chega num hospital de guerra e ele vê um soldado que estava inteiro, assim. Tinha um monte de gente mutilada, esse cara estava inteiro. Ele falava, mas o que esse cara tem? Aí ele fala, não, ele está com um problema psicológico. Hoje seria estresse, né, pós-traumático. E ele bate no cara. Ele chega lá, esculhamba o cara e dá-lhe na cara dele, porque ele não aceita isso. Como assim? Para com isso. Para do panto, tá doido? E isso é registrado. Esse cara, isso vai para a mídia, e ele é recolhido. Ele sendo os maiores generais dos aliados, ele fica meio de castigo pelas forças por causa da repercussão, que é essa ideia de não ligar muito para os afetos, sabe? Então, vem desse lugar, entendeu? Então, quando eu falo isso, eu fico com medo da pessoa entender assim, dá um tapa na cara e fala assim, para com essa bobagem aí, porque Entendi. Isso é só afeto, isso é só sentimento, e eu aprendi... Importante é o que você é em Cristo. Importante é o que você é em Cristo, exatamente. Não é por aí. Você deve acolher, deve ouvir, deve dar muita importância. É fazer a pessoa entender que aquilo é relevante, aquilo influencia a vida dela. Por exemplo, o fato de eu ser pastor influencia a minha vida? É claro. Você está aqui hoje, né? Eu vou dizer que não. Não, isso é bobagem, isso é errado, é hipocrisia. O fato de eu ser homem, branco, tudo isso influencia a minha vida. Mas isso é o centro da minha vida, isso é como Deus me enxerga. Essas são as perguntas. Então, o fato de eu ter atração heterossexual influenciou a minha vida, evidentemente. Então, essas coisas são influentes, são relevantes, mas não importa. Pode ser a coisa mais relevante do mundo. Ela não pode ocupar o centro do meu ser, senão eu estou saindo da visão de Deus e passando por uma construção humanista, humana, que vai me derrubar, porque eu estou colocando no centro algo que não é Cristo. Muito bom. Antes de ontem, eu estava na conferência Divinamente, né? Falando sobre... Era uma conferência sobre saúde mental e tal. E o pastor Diogo, lá de Salvador, ministrou e foi uma palavra tão boa. E aí ele enfatizou tanto isso de tipo... Deus nos criou para ser a sua imagem, sua semelhança. Então ele enfatizou muito essa questão de... A ideia do Senhor é que nós fôssemos um grande espelho, né? E que a imagem dele refletisse em nós e ele fosse conhecido, né? Sua glória fosse conhecida em toda a terra através de nós, né? E aí ele falando de Jesus, eu nunca tinha parado para pensar nisso, daquele texto que fala que ele se esvaziou, e ele diz, então ele se esvazia do ser Deus para poder vir e caminhar como a imagem de Deus, né? A imagem do Deus invisível, no sentido de, eu não estou falando o que eu quero, sou Deus soberano, né? Faço sempre o que eu quero, mas agora aqui eu quero mostrar para vocês qual era o plano para vocês, ser a imagem, e aí ele... em obediência completa, né? E é isso, né? É confiando no Pai o plano. É verdade. Eu não venho com o meu plano. Eu não vou vir aqui com a minha ideia de felicidade e eu dou conta. Eu vou mostrar para vocês o que vocês deveriam estar fazendo, né? Confiando completa. Na prática, cara, só que isso é difícil, por quê? Porque é uma notícia que para o espírito da nossa época não parece ser tão boa, entendeu? É uma pancada, né? Porque depende da visão que você tem de Cristo. Porque se para você ter Cristo, uau, tenho Cristo. É o tesouro. Não, se isso é Cristo, se ter Cristo é aquilo que realmente... Você entende a dimensão do que significa essa frase, eu tenho Cristo, que é o que fez Moisés abandonar o lugar de neto de Faraó. Que Hebreus 11 diz, ele viu a Cristo. Por ele ver a Cristo, que o palácio... Ele considerou, inclusive o texto fala, desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Então não era só o palácio, era que ele sai de uma vida de pecado, prazerosa. É a pergunta que todo mundo que trabalha em sexualidade se faz. O que vai fazer com que alguém abandone uma coisa que gera prazer? Mais prazer ainda. Exatamente. Então, ele tem uma visão de Cristo. Ok. Então,
na prática é complicado, porque se a minha visão... Depende da minha visão de Cristo. Se a minha visão de Cristo é uma religião, tem que ir para a igreja, e eu Vou viro trocar crente. isso aqui pra uma religião. Não dá, não vai, entendeu? Porque Conta não fecha. não é uma experiência que, caramba, parece... Os ídolos parecem muito parecidos, estão muito parecidos com Cristo. Se os ídolos estão parecidos com Cristo, assim, cara, tem uma coisa errada. E ali é mais barato? E ali, exatamente, é isso mesmo. Ali parcela. Exatamente. Então, assim, se os ídolos não são ridículos, e o que faz o ídolo se tornar ridículo? A visão de Cristo. Visão de Cristo. Moisés teve um vislumbre do que era Cristo e a sua recompensa, que é o texto que se usa, que é a palavra que se usa, e os ídolos se tornam ridículos. Então, se na sua vida, para quem está nos ouvindo, parece, sabe, você governar e Cristo governar, parecem coisas muito semelhantes, só que aqui é mais barato, tem alguma coisa errada com relação à sua visão do que significa ter Cristo. Muito forte. Aí a segunda questão que você trouxe é que é a questão do pertencimento, né? Comunidade. Quem me aceita, né? Ao que eu pertenço, que grupo eu faço parte. Está muito ligado à identidade, né? Demais. Porque eu sou, por exemplo, eu sou filho, por quê? Porque eu pertenço a uma família, né? Eu sou irmão porque eu pertenço a um grupo. A ideia de filho é a ideia de pertencimento e a ideia de identidade ao mesmo tempo, né? É verdade. E isso está dentro de nós, né? Porque a gente foi criado à imagem de um Deus trino, né? Então é um Deus que é filho eterno, porque tem um pai eterno, né? E o Espírito. Então, isso está em nós. Deus colocou isso em nós, essa necessidade de pertencimento. E qual é a resposta que é dada hoje e qual é a resposta do Evangelho? Então, hoje a resposta é da comunidade internacional da diversidade e do amor. Né? Do amor. Na qual você é quem você é de fato e você então não precisa mudar nada. Né? Você será aceito. Isso isso é teórico, né? Então, teoricamente, lógico. De acordo com quem você é. Mas isso vende muito, né? E como é que a gente vai fazer frente a isso? Aqui a gente tem um problema sério. Nós temos um problema grave. Porque a construção de comunidades que nós fazemos... E aí você diz nós como igreja. Nós como igreja. A construção de comunidade é uma coisa difícil. É uma coisa difícil, porque vai mexer com os preconceitos individuais. Então, uma igreja como instituição, ou a maioria das pessoas podem estar legal, mas vai ter sempre um, outro que, cara, não dá conta, entende? A igreja é um projeto no qual Deus salva pessoas que, se dependessem dos crentes que estão lá, não seriam salvos. Se ele abrisse votação, a pessoa não ia ser salva. Se o pastor chegasse numa cidade e tivesse o poder de escolher os salvos, você acha que ele ia escolher a igreja que está aí? Entendi. Você escolheria as pessoas que estão na sua igreja? Sim, todos eles. Eu amo cada um de vocês. Mas eu morro de medo quem ama todo mundo. Então. Eu morro de medo. Que é disso que nós estamos falando, né? Exatamente. Quando o cara diz assim, eu amo absolutamente todo mundo, eu falei, caramba, mano, cuidado, porque pode ser uma grande falsidade. Então não amo todo mundo. Então, a gente tem dificuldade de amar algumas pessoas, sabe? A gente tem dificuldade de amar. E por que essas pessoas estão na igreja, velho? Então, assim, a igreja é um lugar onde as pessoas que estão ali não estão ali por conveniência, não é uma galera que a gente gosta. Ela está baseada em um outro aspecto, está baseada em Cristo, né? Está baseada na fé em Cristo e na ideia de que todos são discípulos de Cristo. Nem entre os 12 discípulos havia toda essa ideia comunitária tão estabelecida nos próprios evangelhos. Eles ficam discutindo lá quem era o maior. Sim. Então já está lá na gênese da ideia de grupo, né, de igreja. Então eu diria o seguinte, nós precisamos muito, não só falar sobre isso, você é pertencente aqui, a gente vai te receber bem, mas é que precisa praticar isso, é o mais difícil, praticar mesmo, é você parar de fofocar, é parar de excluir, é parar de falar mal. Você sabia que muitas pessoas que têm conflito na sexualidade, elas ficam testando? Isso é muito interessante. É mesmo? Principalmente gente mais nova, ou gente que é casada e tem conflito, por exemplo, homossexual, bissexual,
Ele chega com o cara, não vai falar assim, olha, eu tenho uma atração bissexual. Não, ele solta uma Teste. notícia para ver a tua Um reação. pequeno segredo ali. pra Alguma ver. coisinha, que talvez não seja sobre ele. Fulano, para ver a reação. Aí quando você vai lá e solta uma piada de mau gosto, ou fala uma bobagem, ele fala, opa, aí eu já não posso falar. Eu tô falando contigo coisa que eu ouço. Isso é real. É mesmo. Real. As pessoas testam. Sim. Até que ponto eu posso me abrir. Mas pensando, a gente testa, né? A Porque gente também. Todo você mundo, tem né? inteiro, né? Você tá. O quanto eu posso entregar a minha vida, o quanto eu posso Exatamente. entregar o meu coração nessa Exato. relação aqui. E E a como gente é que- vai, né? A pergunta é como se cria comunidades, digamos, maduras, assim, nesse sentido. Você precisa... A pessoa precisa confiar em você. Uhum. Como é que alguém confia em mim? Essa pergunta é muito importante. Então, para ter a comunidade madura, eu preciso de pessoas de confiança. Como é que alguém confia em mim? Veja, quando você teve que abrir o seu coração alguma vez na vida, quem você buscou? Provavelmente alguém que você confiava, não necessariamente um expert, não necessariamente um grande teólogo, um conhecedor de uma área, não necessariamente, pode até ser. Se juntar aí seria ótimo. Mas... Seria ótimo, mas geralmente é uma pessoa que você confia. Por quê? Primeiro, você a conhece. Você testou. Segundo, essa pessoa parece mais humana. Geralmente, a gente confia mais naqueles que se parecem normais, assim. As pessoas que se colocam muito, não, isso aí eu já venci, isso não me toca, não, já acabou. O grande, né, o forte, Interessante. vai se desumanizando e ele geralmente não é a pessoa que a gente confia. É o cara que diz assim, eu também luto, eu tenho as minhas questões, Porque fala ele dele é vai marcada. me entender, né? É uma pessoa que manca, né? É como dizem, né? É alguém que manca. É alguém que não estou dizendo que essa pessoa está em pecado, pelo amor de Deus, não é isso. É alguém que parece mais humano. E a outra coisa é a pessoa que respeita as vulnerabilidades. Eu respeito as vulnerabilidades dos outros. Até porque ele entende as suas, então ele respeita na fala, no jeito. Ele vai colocar a vulnerabilidade para ele é algo, poxa, isso existe mesmo. Nem todo mundo é perfeito. Eu vou te dar um exemplo. Famílias que têm filhos homossexuais, famílias cristãs que têm filhos homossexuais, às vezes são líderes, às vezes são pastores, às vezes são famílias influentes na igreja. Essas famílias, às vezes não, elas frequentemente se sentem culpadas. Os pais acham, eu fiz alguma coisa, ou eu deixei de fazer alguma coisa, meu filho é gay. Porque ele ouve na igreja que se você for cristão e se a sua família for cristã e for funcional, seu filho é hétero. Essa matemática não dá espaço para vulnerabilidade. E quando isso não acontece, era uma família cristã, eles eram pessoas presentes e o filho diz eu sou bissexual, caramba, aquilo parece que, entre aspas, não deu certo. Nós falhamos, e eles ficam massacrados pela culpa. E aí, quando as outras famílias descobrem que essa família está nessa circunstância, há uma tendência delas se sentirem até superiores. Eu consegui fazer certo. Meu filho é hétero. Ele pode pecar, qualquer pecado. Tá com 5 meninas ao mesmo tempo. Mas ele é hétero. Então, poxa, eu não fui tão... Mas aquele ali... Cara, o que acontece de exclusão dessas famílias é uma coisa de maluco. É muito comum a fofoca. Ninguém vai ajudar, ninguém pergunta nada, só começa a falar mal. E começa aquele a gente chama de pós-fético, né? Não, eu vi o pai viajava muito. Isso, aí a mãe começa a dar não sei o quê. Aí os diagnósticos. Realmente, eu reparei que... Isso é muito perigoso, cara. Muito perigoso. E como é que vai ter comunidade assim, cara? Porque as pessoas começam a fazer propaganda de família perfeita, entendeu? Os eventos ficam essas coisas de marketing da família maravilhosa. E as pessoas ali que estão com essas circunstâncias tão doloridas para elas, né? Elas vão sendo esmagadas. Ela não sente que é uma comunidade. Está sentindo que é, tipo assim... É uma corrida para ver quem que chega primeiro, né? Que chega melhor, que é mais capaz de realizar o sonho da família. Então, comunidade,
pressupõe esse olhar para a vulnerabilidade, né? As coisas não... É muito complexo. Por que que alguém tem a atração que tem? É muito complexa essa pergunta. Muitas camadas, né? São muitas categorias, e essa coisa de criar tabelas, diagnósticos, diagramas que explicam direto, isso aí, infelizmente, é muito comum, mas é fruto de uma visão superficial do problema. E você falando disso, assim, me remete à história ali, final da história de Pedro, né? Com Jesus ali, nos evangelhos, porque ele é um dos responsáveis por dar início, né, à comunidade, né? E ele seria o cara perfeito de esmagar essas pessoas, porque ele estava ali o tempo inteiro. Não, eu nunca... cortando a orelha, indo Sim. pra cima, né, tomando a frente, declarando, andando sobre as águas e tal. E aí ele fala, não, eu vou morrer pra você. Esses caras aí podem negar, eu vou morrer. Exatamente. E aí Jesus fala, ó, cara, hoje mesmo você vai negar eu 3 vezes. E o efeito que isso causava nos outros, né? Pô. Eu sou diferenciado. Paulo já dizia em 1 Timóteo 1, já dizia o contrário, né? Que ele foi salvo como exemplo. Porque Paulo pregava mais ou menos assim, ó, se Deus me salvou, mano. A gente prega o contrário. Ele fala assim, é claro que Deus me salvou. É claro que Deus. Eu sou hétero. Precisou de uma gota de sangue pra me salvar. Não, foi só um pouquinho. Não foi tão difícil. Agora, aquele travesti ali, caramba. Que obra de Deus. Aquele ali. é uma grande obra. A minha foi... Obrinha. Poxa, obrinha. A minha era... Mas eu preciso falar uma coisa mas assim, que eu lembrei. aí você pensar, esse cara nega 3 vezes. Sim. Jesus. Entendeu? Ele tava ali com Judas. Ele nega 3 vezes, claramente, escrachadamente. E esse cara é restaurado e começa essa comunidade. Agora eu fico imaginando ele ouvindo umas confissões de pecado. Os caras chegando e falando, cara, sabe o que eu fiz? Aí, dentro dele, ou verbalizado, era só isso. Exatamente. Cara, eu andei 3 anos com o cara e consegui negar. Consegui negar tanto. Você tem fé, você nunca nem viu ele. Né? Agora, tem uma coisa que une comunidade, cara, que aí eu preciso falar. Que é a relação com o exterior. Eu acho que a gente vai muito por aí, que é a tal da guerra cultural. A guerra cultural, ela cria um senso de nós contra eles. Entendi. Né? Tem inimigo em comum. Tem inimigo em comum. E eu sou bastante crítico de muita coisa da guerra cultural. Eu sou. Mas eu entendo uma coisa, né? Em frente às chamadas igrejas inclusivas, que eu acho que também é um grande problema, porque as igrejas inclusivas vão dizer, tá vendo? Aqui a gente construiu uma comunidade. Venha como está, permaneça como está. Isso é um perigo. É uma fala até forte, mas assim, para mim, essas igrejas chamadas inclusivas, elas são covardes. Em que sentido? Porque assim como o legalista, ele não tem de lidar com o problema, porque ele manda todo mundo pro quinto dos infernos, não e ele é o melhor, aqui. E a gente cria o nosso clubinho aqui, porque aí, se chegar lá alguém, ele vai mandar pra Cucune, tá bom? Ele não lida com o problema, ele não tem de ter isso aqui, ele não tem que ficar... É fácil. É fácil, é covarde, na verdade. Covarde. Então, o legalista, ele toma ele esquece do evangelho e ele toma um caminho reto, direto, simples, porque tô ok, vai-te embora. A igreja, inclusive, ela faz a mesma coisa. Ela não tem coragem de enfrentar o problema. O problema que ela não quer enfrentar é o seguinte: o que o mundo exige da igreja hoje é impossível de ser entregue, a menos que a igreja se torne, a menos que a igreja se desconfigure, a menos que a igreja se torne não bíblica. Ok. Então imagina 2 pessoas que têm de se relacionar. Não, assim, elas são obrigadas a se relacionar. Porque a igreja e o mundo, elas têm de se relacionar. A igreja foi enviada para dentro do mundo, como diria Jesus em João 17. Não os tires do mundo, né? Ele tem, mas essa pessoa pede uma coisa para essa aqui que ela não pode entregar, não pode, não dá. E vai ofender. Ou seja, vai ser uma relação tensa, necessariamente tensa. O que o mundo pede que a igreja entregue? O mundo não pede respeito apenas. O mundo não pede tolerância, convivência respeitosa. O mundo pede aprovação teológica, moral, de todas as práticas sexuais populares. Vamos colocar dessa forma. E isso é impossível de ser entregue, a menos que a igreja se desconfigure. E é o que muitas igrejas estão fazendo. Elas estão se tornando é muito doido outra como coisa. É uma falácia, né? Um sofisma do amor, né? Exatamente. A gente ama. E aí eu tô vendo alguém caminhando em direção ao abismo e eu amo. Vamos deixar, né? Não vamos incomodar.
O amor não é aprovação. Não é aprovação. Amor não é aprovação. Isso é muito sério. Amor não é aprovação. E o ato de amar não torna nada correto diante de Deus, né? Então, se eu peco por... Aliás, eu não sei se eu falei disso da outra vez que eu vim. Nós sempre pecamos por causa do amor. Como assim? Ora, todo pecado é fruto o fato de eu amar alguma coisa no lugar de Cristo. Ou mais do que a Cristo. Tanto é que toda a obediência a Deus, os mandamentos, são resumidos em quais? Meu Senhor, em dois que falam sobre uma forma de amar. O mandamento não é sobre o amor, é sobre uma forma de amar. Ora, se tem uma forma certa de amar a Deus, porque tem que ter uma forma errada. Então tem amor errado. Essa maneira de amar está errada. A Bíblia não é um livro que fala assim, importante é amar. Toda forma de amor, você vai encontrar a Deus. Não, o amor é o nosso problema. Por causa do amor a nós mesmos, por causa do amor aos nossos ídolos, é que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Esse é o nosso problema. Entende? Então, o fato de respaldar amor e estimular amor como se isso fosse nos levar até Deus é um engano enorme, é o contrário do Evangelho. O Evangelho vai me ensinar uma maneira de amar que, se depender do meu coração sozinho, não vai ser produzida. Eu não amo a Cristo mais do que tudo, mais do que a mim, se depender de mim, só do meu coração. Sim, muito forte. E uma das formas de resposta a essa construção de comunidade acaba até voltando no primeiro ponto, né? De novo, o centro da nossa aliança tem que ser Cristo, né? Tem que ser Cristo, a verdade de Cristo e a graça de Cristo. Porque Paulo vai dizer, né? Não tem mais homem, mulher, não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem mais culto e iletrado. Agora nós estamos em Cristo, né? E o nosso encontro da mesa é por causa de Cristo, que é o que eu submeti a Cristo. Que é o que a comunidade LGBT não tem. Jackie Hill Perry diria isso, é uma autora americana. Ela dizia que a diferença é essa. Ela fala o testemunho dela, né, que ela viveu como homossexual na comunidade, e ela depois vai vir para a igreja. E ela fala que, basicamente, a diferença é que esta comunidade aqui não está centrada em Cristo, no Evangelho. Está centrada nos próprios egos, que, como a Bíblia diz, são como a erva, né? Ela floresce e murcha. Então, sim, a diferença é essa. É que toda a comunidade da igreja, embora seja um lugar de um monte de erro, ela deve estar centrada em Cristo, no Evangelho. E aí, por último, você falou que é um senso de missão. Isso é muito verdade, né? Até porque é engraçado que tem outros temas periféricos relacionados ali, né? Como, por exemplo, eu vejo os mesmos grupos falando muito de sustentabilidade, né? Muitos grupos falando sobre a questão da alimentação e a questão até do vegetarianismo, do veganismo, do cuidado dos animais, sim, né? E você vê que realmente tá ali atrelado a um senso de missão, de vamos tornar o mundo um lugar melhor. Mas acho que tem uma diferença, porque essa galera... Vamos pegar o ambiental. Okay. Não é minha área, mas veja, há um certo quê de conservadorismo no movimento ambiental, nesse sentido. Por quê? Porque é a ideia de conservar. É literalmente a ideia de conservar. Sim. Quer dizer, você precisa proteger o que tem valor, independentemente das consequências, não importa. Não, isso aqui, nós poderíamos ficar milionários se explorássemos, mas não, nós não vamos ficar milionários, porque isso aqui tem um valor, pelo menos não vamos ficar milionários desta maneira, desse tipo de exploração rápida, imediata. Não, isso aqui tem um valor intrínseco. Essa árvore, ela tem um valor histórico, cultural, antropológico. Ela não é só um recurso material. Olha que loucura, né? Existe uma ideia de conservação de algo que tem valor, que é a mesma ideia que não se aplica para as outras áreas. Então, quando essa pessoa vê alguém defendendo a família, fala, mas família? Porque é como se fosse a árvore, né? É justamente porque, para mim, essa ideia tradicional, que se chama de tradicional, de ultrapassada, é o que eu estou dizendo que tem valor. Exato. É o que você diz que está tudo bem. Quando você entra na temática do aborto, você fala, cara, aí você entra em várias incoerências. Exatamente. Né? Então, que pra gente, pra quem lê a Bíblia, tem coisas que não dá para ultrapassar.
Não tem condição, né? Então, vamos lá, mas vou entrando no assunto da questão da missão. A ideia da redenção por meio do esforço humano de diversidade e igualdade. Isso vai, então, nos dar uma civilização liberta dos preconceitos. Tá. O que é uma falácia, quer dizer, você vai libertar dos preconceitos. Não vai, o ser humano é preconceituoso, ele sempre vai ser. Ele vai mudando de tipo de preconceito e vai se inventar um próximo. E assim vai, é uma roda. Mas tudo bem. E como é que a Bíblia vai enxergar? Basicamente, a ideia de que não pode haver nenhuma bandeira maior que o Evangelho, porque o Evangelho é o único capaz de mudar o coração do ser humano. Essa é a resposta. É o único capaz de mudar a natureza do ser humano. Então, todas as iniciativas sociais, culturais, elas geralmente têm ecos da queda e têm ecos da graça comum, porque você vai ter algum discurso em algum momento que está certo. Aí, se a pessoa fala assim, não é para matar travesti, pô, tá certo. Meu Deus. Isso é o quê? É graça comum. Só que as pessoas que se relacionam com esses movimentos, elas começam a ficar acríticas a eles. Elas começam a aderir de maneira crítica. Ele começa a engolir todo tipo de falácia. Então, olha, para você não ter morte de travesti, você tem que desconfigurar a ideia de pai, de mãe. A desconstrução total precisa acontecer, porque senão a gente não vai ter uma sociedade livre. Por exemplo, você tem que ter uma criação de gênero neutro para não ter machismo. Pô, mas peraí, é um pulo muito doido, né? Porque tudo bem, tem aqui pessoas que estão violentando mulheres, é verdade. Pô, a gente precisa combater isso, precisa. Então, a solução é o quê? É dizer que homem e mulher é a mesma coisa. Então, veja, geralmente as causas são boas, ou razoáveis, como eu estou falando, fim da violência, são causas razoáveis. O problema é o método para chegar lá. Ok. Então eu sempre falo, pergunte pelo método. Pergunte o como. Não, nós queremos igualdade entre homem e mulher. Como? A preço de quê? Tem uma passagem do Todo Mundo Odeia o Chris, que você deve ter visto, claro. Uma passagem, mas um versículo. No Evangelho tem um versículo do Todo Mundo Odeia o Chris. No Evangelho do Július, o Július, tem uma passagem que a Rochelle, ela diz assim, eu não lembro o contexto, é que ela fala que ele fala uma frase que é... Quem fala? O Július? Não, peraí, quem fala é a Rochelle, eu acho. Ela fala que para ele não colocar o dedo no ventilador era para amputar o braço. Porque se você amputar o braço do seu filho, ele nunca vai colocar o dedo no ventilador. É solução. É uma solução. Então, é isso que eu estou falando. Então, a pessoa fala assim, nós temos um problema. O moleque está colocando o dedo no ventilador. Qual é a solução? Arranca o braço. Sim. É mais ou menos isso. Fala assim, nós e aí temos é um problema de violência. O problema é real. O problema é real. Eu não quero que o menino ponha o dedo no ventilador. Exatamente. Entendeu? Mas o problema é o como, a né? solução. Então, tipo assim, nós temos... homens matam mulheres, héteros matam LGBTs. Legal. O que a gente vai fazer? Então, vamos criar uma sociedade queer de gênero neutro. Porque não existe tudo é construído. Não existe homem e mulher. Isso é uma construção cultural. A biologia não importa. O corpo, o sexo biológico não importa. Essas ideias são soluções que é como arrancar o braço para que a pessoa não enfie o dedo no ventilador. Quer dizer, o preço, o sacrifício que está se propondo, está se entregando coisas que não dá para ser... que estão na base da própria humanidade... E isso é uma loucura. Então, é sempre... Não se apaixone pelas causas antes de perguntar das metodologias. Muito bom, muito bom. Eu vi no Instagram você até falando assim, chamando a galera que lidera adolescentes para você ter uma conversa. Você está desenvolvendo um projeto para falar, porque essas perguntas que eu fiz, queria muito que o líder de adolescente estivesse aqui com a gente, o líder de jovens, os pais e tal, porque... a gente saber conversar sobre isso e ir na base dessas coisas é fundamental, né? E treinar essas pessoas para isso seria incrível. O que você tem pensado? Então a gente roda vários temas no Instagram. Ele fica dentro de sexualidade e relacionamentos, mas há um rodízio de enfáticas, né? Enfáticas, não?
de ênfases, ênfase. de enfáticas, de ênfases. Então, às vezes está enfatizando mais a questão pornografia, às vezes a questão do aconselhamento. E a gente está falando mesmo para líderes de crianças e adolescentes, que a gente Eu vi de criança também. lançou um negócio chamado Box de Formação 2.0, porque agora temos 2, né? Ah, tá. Então tem o primeiro e esse segundo ele é focado em líderes e pais de crianças e adolescentes. Então tem a primeira parte, que é o como e quando falar de sexualidade com crianças, Ok. que é minha esposa que encabeça mais, que é um material assim muito bom, extremamente legal, assim, porque a gente vive dizendo, não, esse assunto não é da escola, é da família. Tem. Aí eu pergunto para ti, Tá. a família sabe falar? Não tem nem material, mano. Sim. Tem nem uma metodologia. Então esse curso é muito legal porque ele é muito metodológico. Ok. Quem encabeça é minha esposa, como eu disse. E tá dentro desse box. E aí já vem o adolescente, que são 3 outros cursos. É um combo, né? Então tem 3 outros cursos que falam sobre as questões sexuais gerais de adolescente, passa pela pornografia, gênero, relacionamentos também. E tem um outro que é focado só na questão LGBT, que chama Truly Truly, que é um guia adolescente sobre o evangelho e a questão LGBTQIA+. E aí, esses cursos são abertos? A pessoa entra quando quiser? Entra quando quiser. Tá, então vou pedir pra você deixar depois o link, vou pôr aqui na descrição, Ótimo. para vocês darem uma olhada. Então, ele é público-alvo, assim, principalmente O Box líderes 2.0, os líderes e pais. de crianças, líderes, pais e professores de crianças e adolescentes. O Box bom. 1 é líder em geral. Aí tem aconselhamento. O Box 1 é muito bom também, porque lá tem uma jornada dos pais. O ideal seria os 2, Sim, né? sim. Esse seria o ideal. Os Muito 2, bom. porque aí tem digamos, o completo. Quero muito que sua esposa venha aqui Tem de pra gente vir. conversar sobre essa questão da criança. Isso. Isso é muito legal. Vamos marcar. E obrigado por você estar indo lá na Disascope School, prazer. dar uma aula para os alunos lá. Tô um prazer. muito feliz, muito empolgado com isso aí. Que legal. Meu amigo, obrigado. Mano, valeu. Sempre uma honra recebê-lo aqui, ter esse papo. Sempre saiu muito abençoado da nossa conversa. Muito obrigado, o convite está à disposição. Valeu, valeu. Você que tá aqui com a gente, como eu disse no início, pega esse link, meu amigo. Manda para várias pessoas para a gente poder abrir essa conversa, essa discussão e sentar à mesa junto para conversar sobre isso, que é tão importante a gente entender quais são as respostas que o Evangelho traz para nossa vida, para nossa sociedade. Deixa um comentário aqui que o Senhor ministrou seu coração aí e se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!